Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast por aqui, mais uma vez, um episódio sempre especial e hoje não deixa de ser, temos algo muito bom para abençoar a sua vida, para abençoar a nossa vida, né, Moisés? Mas antes, sempre temos alguma palavra importante para Sim, aquilo que tem permitido que tudo isso aqui aconteça, né? perfeito. Sem esse incentivo, a gente dificilmente estaria crescendo como a gente tem crescido, né? Então isso é muito importante. Eu quero agradecer o patrocínio do Mundo de Iaiá, que é um espaço de recreação e eventos especialmente desenvolvido para diversão, lazer, socialização das crianças. É um espaço incrível, eu posso falar, porque a minha filha gosta muito de participar lá, show de bola. Focado no desenvolvimento infantil através da brincadeira, diversão e do entretenimento. Crianças até 12 anos podem estar ali participando. O local, galera, você pode encontrar o Mundo de Iaiá no Shopping Boulevard e também no Parque Shopping. A gente vai colocar aí, né, na descrição, Sim, né? lá na descrição você Para pode achar você direitinho. achar direitinho e qualquer coisa a gente pode responder dúvidas sobre isso também. E aí, Rafa? Uma outra empresa, uma marca especialíssima que tem contribuído, ajudado esse podcast a acontecer também, é a marca Rafael Stephens, ali no Shopping Bosque Grão-Pará. Então, você que é de Belém, galera que tá na região, né, por aqui e tal, vai lá no Shopping Grão-Pará, no Shopping Bosque Grão-Pará. E eu falei no outro episódio, né, Sim, sim. que eu ganhei de presente no Dia dos Pais uma sandália de lá. Cara, Rafael Steff é alto nível. Rafa, isso que eu ia dizer, é alto nível, cara. É um Alto negócio nível. assim, é só pra gente como Moisés, assim, Ui. chique, que se veste bem. Que tem um estilo Um estilo vestir, alto nível, né? Alto nível. Top! Galera, e por último, a Funny Hair, que é um lugar que tem o objetivo de promover a beleza infantil. É um local muito bacana porque a pessoa vai cortar o cabelo, a criança vai cortar o cabelo, mas encontra todo e qualquer tipo de possibilidades ali de bem-estar. É um ambiente planejado para as crianças pensar. Eles pensaram nesse sentido, né? No bem-estar da criança. Fica lá no Shopping Boulevard, a gente vai deixar tudo aí na descrição. Se você quiser saber mais, é só dar uma lida lá, clicar e ir direto para todas as informações nas redes sociais deles. Legal. E assim a gente segue. Show! Hoje nós temos alguém muito especial aqui, como sempre, né? A gente pode anunciar ele como um missionário no esporte. Eu tô falando do André Dixon. Não é isso, André? Muito. Bem-vindo ao Completude Podcast, né? Não, eu que agradeço vocês. A gente conversava antes aqui e eu perguntei, André, como é que eu te apresento? Missionário? Aí ele, pois é, né, rapaz? Mas aí a gente combinou, vou te apresentar como missionário no esporte e a gente pode já introduzir dessa maneira, perguntar por quê? De onde vens? Para onde vais? O que fazes? Comes, né? Onde dormes? Legal, gente. Primeiro prazer estar aqui com vocês, muito, muito legal ter a oportunidade de estar aqui. E toda vez que o pessoal vai em algum lugar, o pessoal pergunta, e aí, como é que você vai te apresentar? Tudo, cara, sempre é complicado para mim. É um desafio. É um desafio. Mas acho que missionário no esporte, as duas palavras ajudam a explicar bem, né? Então, missionário, eu tenho hoje trabalhado aí para servir pessoas em diferentes áreas, ver mesmo pessoas sendo desenvolvidas, transformadas, ver pessoas tendo contato com a palavra de Deus e deixando que a palavra transforme a vida delas. E hoje o veículo que a gente achou para criar contexto, é o mundo do esporte. Então, não só usar o esporte como uma ferramenta de chegar em pessoas, mas também as pessoas que já estão no mundo do esporte, atletas, treinadores. A gente vai falar mais sobre isso, mas Sim. essa galera que tem algo diferente, especial no mundo do atleta. O Moisés aí é da área também. A gente vai conversar mais sobre isso. Apaixonado por isso, cara. O Moisés foi nadador, foi né? Um atleta, ganhou medalhas aí na natação. Sempre tive né, envolvido com esporte, cara. Sempre, de alguma forma. Eu entrei na educação física porque eu já era envolvido com alto rendimento do esporte. Preparei muitos atletas depois na parte de profissional. E aí saí porque o incentivo de fato é um pouco ruim. Um pouco não, muito ruim. Sim. Incentivo principalmente no esporte amador. Mas eu gosto muito dessa pegada do esporte, do alto rendimento, da disciplina, do esforço, da dedicação. Mas uma coisa eu tenho uma dúvida. Tu era do esporte também, não? Então,
Era do esporte é uma expressão muito forte. Eu amo esporte também. Sim. Minha família toda ama esporte. Então, meu pai, ele jogou futebol um tempo, jogou na base do Remo um tempo. Ah, legal. Olha aí, Leão. Depois jogou futsal um tempo também. Então, assim, a gente sempre teve nesse ambiente esportivo. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, mas não é o esporte que me pegou. Então, o esporte que eu realmente amo é o basquete. Então, comecei aqui em Benevides, onde eu conheci o esporte, comecei a praticar tudo. Mas nunca me profissionalizei. Realmente é uma paixão. Gosto de assistir de tudo e acompanhar tudo. E praticar também novos esportes. Mas eu acho que eu fui parar nessa área do esporte até quando eu comecei a frequentar a igreja e comecei a querer servir ali, eu nunca me encaixei em nenhuma das outras áreas. Então, até tentei me envolver com a música um pouco, mas não era minha área e outras áreas. E aí um dia eu descobri que eu podia conectar essa paixão do esporte e usar isso para a glória de Deus de alguma forma. Foi aí que começou a minha caminhada nessa área aí. Mas aí eu vou engatar uma outra pergunta. Moisés perguntou se tu era da área do esporte já, né? Mas aí eu vou te perguntar, e a área missionária? Porque tu já foste fazendo um engate aí, né? Como usar o esporte para o reino, para a glória de Deus, né? Esse pensamento é um pensamento tipicamente de quem quer, de um coração missionário, né? Essa chama sempre tiveste essa visão, ou isso teve um despertar em algum momento? Eu acho que teve, é claro para mim, assim, um despertar, né? Como eu falei, estava nessa busca aí, como é que eu vou servir? Eu tô aqui na igreja, eu quero servir de alguma forma, e como é que eu vou fazer isso? E eu lembro quando comecei a servir com os adolescentes da minha igreja, a gente tinha uma pegada bem missionária. E eu não sei se vocês conhecem o Paulo Afonso. Sim. Paulo Afonso, Karatê. Então, o Paulo Afonso tinha acabado de chegar à nossa igreja e ele era esse cara que estava já juntando essa questão de usar o esporte como uma ferramenta para desenvolver pessoas como um todo, incluindo a área espiritual e elas se aproximarem de Deus. Daí o Paulo Afonso convidou a gente para fazer um treinamento introdutório de Ministério Esportivo, e a gente teve o treinamento de Kids Games, que a gente estava falando antes de começar a gravação aqui, que é essa ferramenta para, de maneira lúdica, ajudar crianças a descobrirem valores do reino de Deus enquanto elas brincam, através de jogos. E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu amo isso. A gente tem que começar a fazer isso. E aí, com um grupo nosso de adolescentes da igreja, a gente fez um Kids Games lá em Benevides, no nosso bairro. Kids Games é como se fosse jogos... Ele é competitivo, alguma coisa assim, não? Ele tem caráter competitivo, cooperativo. A gente depende do programa, mas a ideia é um circuito onde a gente vai ter diversas atividades acontecendo. As crianças vão muito rápido passar por cada uma das bases desse circuito. Só que em cada base, junto com a brincadeira que ela está participando ali, a gente conecta a habilidade que ela precisa para aquela brincadeira com uma habilidade para a vida. E dessa forma a gente vai revelando ali o que é... E é legal, então, que vocês trabalham a parte física, a parte comportamental... E a parte espiritual. E espiritual junto. Vocês conseguem atrelar esses três fatores numa ferramenta Numa dessa. ferramenta só. A gente acredita muito nisso, que a gente não é dividido, né? Apesar da gente falar... Completude. Tem aí gente que gosta de teologia e vai ir mais para dicotomista, tricotomista. Para mim não importa se você é dicotomista, tricotomista, é indivisível. A gente não consegue dividir. Então, perfeito. Cara, que legal a tua visão. Aí a gente começou esse trabalho de Kids Games lá, deu muito certo na nossa comunidade. 2 semanas depois, uma outra igreja falou, a gente quer também conhecer. Aí a gente foi lá no sábado nessa igreja, treinou eles no sábado e no domingo realizou um Kids Games com eles. Legal. Isso é em 2009. Então eu tinha 17 anos quando isso estava acontecendo. E aí nesse ano de 2009 a gente fez mais de 20 Kids Games. Então, tudo lá? Em diferentes lugares. Aqui espalhado na região metropolitana de Belém. Eu lembro quando aconteceu. Eu lembro também. Eu lembro quando o boom... Eu cheguei a participar de uns 2. Chegaram aí no Mangueirão uma vez? A gente fez ação no Mangueirão.
A gente fez algumas ações em comunidades ribeirinhas, ali na região de Santa Bárbara, por exemplo, e descer para diferentes comunidades ali. Em Caiçaua. Em Caiçaua. Sim. A partir de Caiçaua ir para outras comunidades também foi um tempo muito especial, assim. E eu acho que essa Do pastor Wilson lá em Lembro do Caiçaua. pastor Wilson lá em Caiçaua. Uhum. Então, tanto assim, o pastor Wilson sempre fala isso, como o Kids Games foi importante para consolidar um trabalho que eles estavam fazendo há muito tempo. Sim, assim, sim. realmente, a gente... Eu lembro bem desse período aí. Acho que em Caiçaua a gente fez uns 4 Kids Games no ano, assim. E lá eles tinham algo bem cíclico, assim, de... A igreja, a congregação na época, às vezes enchia, diminuía, enchia e diminuía. E aí o esporte foi uma das ferramentas que ajudou o negócio a se consolidar lá. Sim. Então, eu acho que tanto ser capacitado como já começar a servir, como um adolescente, foi algo que marcou muito a minha vida e aí não parei desde lá. Então, e a parte do ministério que você perguntou, Rafa, acho que naturalmente o meu tempo começou a ser mais ocupado por esse tipo de coisa, não só o Kids Games, mas outras ferramentas relacionadas ao Ministério de Esporte. E aí eu já não tinha mais tempo para o meu próprio Pra outras trabalho. coisas. E aí eu não sei quando foi a virada de chave, eu sei que foi acontecendo. foi né? acontecendo e aí quando eu vi eu já estava E eu integral. acho isso legal, né, cara? Porque às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas em... só rapidinho, um parênteses aqui. Muito preocupadas. Meu propósito, minha vida. Para tudo. Enquanto não descobrir o propósito, não sai do lugar. Eu acho que o propósito, aquilo que Deus vai te chamando, né, para fazer, para viver, tu vais encontrar no caminho, vai te movimentando, te movimenta, vive, experimenta, que tudo, acredito que muita coisa que tu viveste, de alguma forma te ajudou nesse caminho missionário, né, de experiências e tal. Eu acho que é muito isso, né, lembro cara? que eu conheci uma missionária, até engraçada a história, ela veio dar um testemunho numa igreja, a gente estava lá assistindo, e aí acho que foi depois, assim, fizeram alguma mesa redonda, alguma coisa, e perguntaram para ela como foi que aconteceu o seu chamado missionário. Aí ela parou assim, ela pensou, ela disse, como assim? O que você quer dizer? Ela disse, não, como foi? Foi que pegou fogo no seu coração? Deus apareceu. Aí ela- um anjo. Aí ela parou assim, ela falou, gente, eu li a Bíblia e Eu vi lá, ide. eu vi que eu tinha que viver uma vida cristã, que eu tinha que fazer discípulos e foi isso, sabe? É que nem a pergunta também, o pessoal pergunta, né? Nossa, como foi largar tudo para ser missionário? Aham. Eu falei, mas largar tudo o quê? Não largar a sua carreira. Mas a sua... Aí eu retorno a pergunta. Não, mas o seu trabalho, ele não pertence a Deus também? Não é o um campo missionário. o que você faz. Então, não larguei tudo. Já era tudo de Deus antes e agora eu tô indo numa outra direção. Mas... Sim, E é verdade. André, tu já tinha uma profissão, já trabalhava? Cara, eu falar minha formação para vocês tem nada a ver com isso que a gente está conversando aqui. Não, mas peraí. Antes dessa pergunta, tem a pergunta que eu combinei que eu ia te fazer. Ah, tá. Tu és de onde? Ou você é de onde? Tem várias respostas para essa pergunta. Né? Depende de onde eu tô. Se eu quero ser curto, se eu quero ser longo. Mas eu nasci em São Paulo. Então, nasci em São Paulo. Mas meus pais são aqui de Benevides. Então, na verdade, meu pai é de Santa Bárbara. Sim. Minha mãe de Benevides. Mas lá atrás era tudo uma cidade só. Era tudo Benevides, né? Tu ia muito pra Mosqueiro, não? Eu ia bastante. Você Mas tava- ia mais ainda, antes de Mosqueiro, tem a entrada do Genipaúba ali. Sim. É de onde a família do meu pai toda é. Caramba, que Então, legal. cresci indo pra lá, assim, tá? Então, quando eu era criança, a gente mudou aqui pra Benevides. E aí, eu cresci aqui. Então, até meus 22 anos, eu morava aqui. E aí, a questão de ministério e mudança, eu fui trabalhar com uma outra missão que não estava aqui em Belém. Foi quando eu precisei mudar. E a questão de sotaque, eu sou bagunçado. Então, o pessoal que fala... Tô Misturado. falando que eu sou paraense aqui, né? Mas e esse sotaque? Então, eu pego né? muito fácil o Também, sotaque. Cara. imagino. Eu sei que a minha irmã é assim mesmo também, Abel. Onde É, ela não, vai, é. quando passar um dia já tá falando diferente. Sim. Não, e se alguém lá... agora eu tô morando em Santa Catarina, por exemplo. Cheguei há pouco tempo. Então, eu ainda tô... Mas eu já tô percebendo que eu tô pegando algumas Qual coisas cidade, de lá. né? Eu tô em Blumenau, lá em Santa Aí, Catarina. muito bom, Blumenau. E aí... Mas eu tenho certeza que alguns amigos meus de lá, do Sudeste, do Sul,
vão olhar e vão falar, nossa, que chiado é esse que o André tá falando, tá metendo uma... Porque eu já tô de volta pegando sotaque. Mas não tá falando égua pra lá, pro pessoal. Pra lá, de vez em quando eu solto. De vez em quando sai. eu solto. Mas E o tu pessoal- nasce em São Paulo, vem pro Pará, é? Eu nasci em São Paulo, eu e meus irmãos, então eu sou o mais velho de 2 irmãos até então. Tem quantos anos? Tenho 31 anos. Tá novo pra caramba também. E aí... Tu é velho. E aí... Tá velho, né? E aí a gente cresceu aqui, cresceu em Benevides e... eu me converti com 14 anos, fui o primeiro, junto com a minha mãe ali da família. E aí... Hoje todos são, não? Hoje, o lado da minha mãe, muitos vieram. Sim. Do lado do meu pai, não ainda. Mas teus irmãos... Meus irmãos, hoje assim, eles não estão numa fase talvez a mais Sim, próxima de Deus aí tudo, mas... A semente foi plantada. A semente foi plantada. Eu já tinha, na verdade, na parte da minha mãe, uma família, minha tia, que era crente, mas era a única também na família, assim. E hoje, todo lado da minha mãe, minha avó, meus outros tios também, tá todo mundo aí Sim. andando com Jesus, bem legal. Caminho. Mas é isso, eu sou, na verdade... Quando eu tô em São Paulo, eu falo que eu sou de lá. É Uhum. mais rápido. Aí diz, mano, mas tu não parece daqui. Aí eu tenho que explicar. Quando eu tô aqui, eu falo, eu sou de Benevides. Poxa, mas teu sotaque não é daqui. Eu tenho que explicar. E tu ficaste quanto tempo aqui? Eu fiquei desde pequeno, 5, 6 anos, até os 22. Aí 22 Então, tu sai pro campo Eu missionário. saio pro campo e aí... Vai pra onde teu primeiro campo? Então, na verdade, eu fui trabalhar na base de uma organização, na verdade, um ministério da Cruzada Estudantil, que hoje chama CRU, chamado Atletas em Ação. Então, quando eu saio de Belém, eu já vou nessa para trabalhar na área do esporte com essa organização. E o escritório deles era em Praia Grande, São Paulo. Então, no litoral de São Paulo, ali 1 hora, mais ou menos. E aí, fiquei lá 5 anos trabalhando com eles, até sair da organização. Como é o acrônimo? Atletas em Ação. Que é CRU? Não, a CRU é a Cruzada Estudantil. Cruzada Cruzado Cruzada Estudantil. Cruzada Estudantil era bem conhecido, mas eles mudaram o nome por esse termo cruzada e não ser Sim, alusiva a outras alusivo coisas. a outras coisas. Em sim. alguns países não era Sim, tão bom, né? Perfeito, entendi. Aí tu vais para esse teu primeiro momento missionário. Uhum. Aí pronto, tudo daí já... A partir daí... Tu é cidadão do céu, mas morando no mundo em vários lugares. Então desde aí foi... eu casei agora em julho. Casou Sim. com uma alemã. Casei com uma alemã aí também. Mas essa ideia de estar solteiro no campo e ter tempo, disponibilidade, não ter a questão da família, me Isso foi proporcionou importante, né? poder Que você- investir muito tempo em tá por aí. Então eu tava bem estilo jocomeiro quase, de Sim. vida, Aham. né? E, André, a gente tava... no momento que a gente tá gravando aqui, há 2 dias atrás eu tava lá num evento que vocês vieram para esse evento, né? Que foi uma comemoração lá da Igreja Batista Memorial aqui em Belém. Uhum. E o tema era multiplicar discípulos, ou multiplicando discípulos, né? Uhum. Então, digamos assim, o teu trabalho como missionário, sendo um missionário no esporte, mas não apenas o esporte, mas tendo esse foco em multiplicar discípulos, hoje tem acontecido como? Uhum. Como é que vocês têm atuado aí nesse sentido? É boa essa pergunta, até porque a questão do esporte não é a minha primeira paixão. Então, eu não fui para o Ministério de Esportes exatamente por causa do esporte. Sim. Então, apesar de amar e enfim, Sim. mas principalmente por essa questão de eu ver no esporte o poder para gente fazer discípulos. E dentro do movimento esportivo, eu encontrei essa maneira de fazer discípulos mais orgânico, bem diferente do que eu tinha visto antes. Porque na minha cabeça antes, discipulado era a pessoa, antes de se converter, ela era evangelizada, então a gente faz evangelismo. A pessoa se converte, agora a gente tem que fazer discipulado com ela. E aí o discipulado ou pode ser uma sala aqui, uma classe na igreja que a gente vai fazer. Até o pessoal chamava, né? Classe dos catecúmbenos. Sim. Ou antes do batismo ali, né? Depois que a pessoa se converteu, tudo. Ou, às vezes, uma revista, uma lição e tudo mais. Um estudo bíblico, Um estudo né? bíblico como e se tal. fosse. Mas no movimento esportivo, a gente crê muito que o discipulado ele começa desde o primeiro contato que a gente tem com uma pessoa.
e a gente começa a influenciar ela na direção de se aproximar de Cristo, o discipulado começa ali. Legal. Ainda que ela não seja cristã. E André, existe uma estratégia, óbvio, né? Então vocês vão em algum lugar, lá é pregada a palavra, as pessoas se convertem, essas que se converteram vão para um programa de discipulado e são acompanhadas, é isso? Então, na verdade, é aí que eu acho que é a grande diferença. Em vez da gente ter esse discipulado proselitista, que eu primeiro prego, eu espero a pessoa se converter. Para depois o discipulado. Sim. Como o nosso interesse não é a pessoa em aderir a uma religião, mas se aproximar de Jesus. Perfeito. A gente, desde o primeiro contato com ela, a gente crê que a gente já está discipulando. E o que é o discipulado para a gente? É trazer essa pessoa para mais perto de Jesus. Então, a gente vê na Bíblia, por exemplo, a conversão de Levi em Marcos 2. Então, Levi, ele era um cobrador de impostos, estava no posto de trabalho dele, e aí Jesus chega para ele e só fala uma coisa para ele. Só fala, me segue. Levi deixa tudo, começa a andar com Jesus. E o texto de Marcos 2 fala que na mesma noite, Levi trouxe todos os amigos dele, publicanos e pecadores, cobradores de impostos que nem ele, e pecadores, para encontrar com Jesus numa refeição na casa dele. E para mim ali, Levi, mesmo tendo algumas horas de ser um discípulo de Jesus, ele já começa a discipular outros, porque ele traz pessoas até Jesus. Então, o trabalho do discipulado é muito esse trabalho de eu quero trazer gente para perto de Jesus. Aí é a história da multiplicação de discípulos, né? E aí é a história da multiplicação de discípulos. E é interessante que logo depois da história de Levi, Jesus vai vir com aquela história dos odres novos, odres velhos, vinho novo, vinho velho, meio que também falando sobre esse novo estilo de vida que ele está inaugurando ali, que não está centrado no templo, na sinagoga, e que as pessoas têm que vir até ali, que nem era com o povo de Israel lá no passado. Não, agora a gente vai até as pessoas. E gente que nem Levi, eu não quero que ele sente num banco aqui, eu quero que o Levi esteja no meio dos relacionamentos dele, vivendo, amando pessoas, servindo pessoas. E isso é tão poderoso que quebra a ideia de tipo, eu vou só falar... a primeira coisa que eu faço com alguém que eu me conecto é convidar ela para a igreja. Exato. Não quer ir para minha igreja? Tipo, essa é a estratégia de falar de Jesus para alguém. Eu sempre falo, quem já faz isso já é bom. Sim, tipo, não vamos... perfeito. Porque não pare de fazer. Não pare de fazer isso. Se você já faz isso, continue fazendo isso. Mas é mais que isso. Sim, perfeito. E às vezes, cara, dependendo por isso que você tem que você tem que ser sensível e sábio em fazer isso. Porque dependendo da situação, quando você convida alguém para ir para tua igreja, é mais fácil tu afastar essa pessoa do que tu levar ela para Jesus. Então, depende muito do contexto. Sim, né? sim. Por isso que tu tens que ter sabedoria e sensível ao Espírito Santo. Porque não é só uma estratégia específica. Não é que tu vai deixar de convidá-la para a igreja, mas tu não pode só querer apresentar Jesus no momento que ela vai para a igreja, pô. Entendeu? Então, isso é uma questão de a gente dar... E isso é legal, né, dessa relação. Na verdade, o contato, a convivência, o estilo de vida, aquilo que tu acredita, aquilo que tu vais ensinar, que vai mostrar para aquela pessoa Jesus Cristo, né? Essa questão da sensibilidade, eu acho que ela é chave, na verdade, na questão do discipulado. Toda vez que a gente vai falar de discipulado, a gente fala, tudo começa com oração. Então, o discipulado, na verdade, ele começa antes do meu contato com as pessoas, porque antes eu já estou orando por elas, eu já estou... Para o próprio Deus começa a trabalhar no coração daquela pessoa, e aí eu só me junto com Deus no que ele já está fazendo. Então, quando eu estou em essa sensibilidade, eu estou consultando Deus, poxa, com quem que você quer que eu me relacione? Perfeito. O que você quer? Como é que eu vou me relacionar com essa pessoa? Me mostra como eu posso servir essa pessoa também e mostrar o teu amor para ela. E quando chegar as oportunidades da gente compartilhar o evangelho, Senhor, me mostra o que o Senhor quer, como o Senhor quer começar a revelar o teu reino para ela. Porque às vezes também a gente vem já com um produto pronto, né? Eu venho com um sermão pronto. As pessoas já sabem, pô, esse cara só tá querendo aí me levar para a religião dele. Tá? Mas até nisso, assim, a gente não vê Jesus, por exemplo... fazendo isso. Ele fala para os caras, vem e anda comigo. Me segue. Vê como é a minha vida. Doido isso. Cara, o dia que eu percebi, me chamou muita atenção, o dia em que eu notei que Jesus, ele passou, vamos dizer ali, 2-3 anos com aqueles caras, né? E nesse período, quando chega
próximo do momento em que ele não vai mais estar andando com eles, ali, o momento da crucificação e tal. E tu percebes que eles não estavam prontos no sentido intelectual da coisa. Uhum. Ainda tinha um monte de coisa que eles não entendiam. Ainda havia uma série de mensagens que Jesus tinha dado a eles de que eles não estavam ainda sacando exatamente o que queria dizer, né? Uhum. E, no entanto, é para essas pessoas... Aí eles já têm ali vamos dizer, um acréscimo do segundo tempo, aqueles 40 dias em que Jesus ainda Sim. passa ressurreto entre eles, né? Mas é para esse pessoal que Jesus diz, olha, agora vão e façam Uhum. discípulos, né? E é interessante isso, Rafa. Eu tenho um amigo, Timóteo, que ele também, assim, a gente tá o tempo todo conversando sobre isso, discipulado. E ele, quando fez a matéria de Sociologia da Religião, ele teve uma sacada muito legal. O professor lá no seminário que ele estava fazendo, estava explicando a ideia de por que religiões, movimentos religiosos se institucionalizam. E eles falam que é porque geralmente eles surgem com um líder que é visionário, ele tem uma visão, ele tem uma filosofia, ele tem um estilo de vida. Só que quando esse cara morre, eles criam a instituição e eles criam ali uma série de regras para que o movimento continue, Sim. não mude com o Sim. tempo e se sustente ali. Aham. E aí ele falou, não, mas espera aí, mas Jesus não morreu. Uhum. Jesus não morreu. O nosso líder não morreu. O nosso líder continua com a gente. E eu acho até por isso, Jesus, ele sabe, ele continua com os discípulos depois. Eu gosto do jeito que Lucas começa o livro de Atos, porque ele fala, no meu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, eu contei tudo sobre como o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Uhum. Que deixa implícito pra gente, Jesus ele continua fazendo e ensinando. Só que agora através da vida dos seus discípulos e na vida dos seus discípulos. Sim, sim. Quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele usa esses termos, né? Porque ele Exatamente. fala, eu vou e vem para vocês o outro Consolador que continuará fazendo com vocês o que eu tenho feito, né? Ensinando, né? Continuará ensinando, continuará capacitando, né? Um treinamento ali, literalmente, né? E a ideia não é que a gente seja autônomo, não é que a gente esteja totalmente preparado. Porque a gente tem que continuar andando na Sim. dependência do Perfeito. Espírito Santo. Sim. Até porque é ele que faz a obra. É porque ele que faz a obra. Então, é uma grande lição, na verdade, ver tanto o estilo de recrutamento de Jesus, que se ele quisesse mesmo os caras, a nata intelectual da teologia da época, ele não ia atrás de pescador e cobrador de imposto. Sim, Exato, perfeito. é verdade. E André, me diz uma coisa, uma curiosidade minha. Como é que é essa questão da estratégia em si? Uhum. Existe um movimento e existem várias estratégias nesse movimento, Uhum. é isso? E qual é a estratégia especificamente que tu estás inserido? E a partir daí, como é que é essa estratégia? Tu chega em algum lugar, lá é feito alguma coisa e a partir dali tem todo um fluxo de logística, de um passo a passo, né? Não, na verdade, a gente... talvez explicar um pouco como o movimento surgiu ajuda. Sim, perfeito. A gente tem esse cara, o Ed, e aí... Não vou falar o sobrenome dele porque ele é bem low profile. Ele é o cara que quer andar mesmo discreto, não quer... Aham. Mas ele era um ex-tenista e aí se converteu, ele era judeu, se converteu ao cristianismo e ele ajudou no processo de fundação da missão que eu trabalhei primeiro, Atletas em Ação. E isso onde? Nos Estados Unidos. Então, Que existe até hoje. Década de 60, final da década de 60, existe até hoje. E aí ele sai de Atletas em Ação com o tempo, ele ajuda a fundar, mas ele logo sai, porque ele sabe que tem outras pessoas ao redor do mundo fazendo também, usando o esporte como uma ferramenta de alcançar outras pessoas. Então, o Ed, por quase 20 anos, ficou rodando o mundo e conhecendo gente. Conheceu pessoal na Inglaterra, de uma organização chamada Christians in Sport, que trabalha dentro do mundo competitivo e nas universidades com esporte. Conheceu uma outra organização lá na Índia, chamada CSF, que faz isso também. Então, ele foi conhecendo essa turma. Em 82, ele junta essa turma numa conferência. E lá eles criam o que eles chamavam de Coalizão Internacional de Esportes. Sim, a colisão. E aí... De vários países. De vários países. E no passado, era tudo assim, era tipo... o pessoal trazia o que eles produziam junto e eles compartilhavam uns com os outros.
Só que com o tempo o negócio foi migrando. Hoje a gente cria junto materiais, estratégias e ferramentas. E aí a gente tem um site chamado redsetgo.world. Até se você quiser visitar aí. Sim, a gente deixa na Então, descrição. Põe deixa na descrição do vídeo aí. aí pra pessoa poder acessar. É um site onde a gente sobe todos os recursos que a gente produz junto. E é tudo open source. Então, é tudo gratuito, é tudo disponível para ferramentar o corpo de Cristo, para usar o esporte como ferramenta. Então, geralmente, o que a gente faz, a gente chega na igreja, tipo, por exemplo, você lá com a sua igreja, a gente quer ser treinado, a gente quer começar a fazer... ou você já tem, na verdade, projeto de esporte lá, né? Mas, por exemplo, a gente quer saber mais... Não, mas é isso que, essa ideia, né? De poder trazer essa metodologia. Sim, das ferramentas Isso, que a gente tem. Perfeito. A gente vê, poxa, quem é treinado que está mais próximo do Moisés lá? Então, conecta as pessoas, eles chegam lá. E o treinamento não vai ser, tipo, ó, tá aqui um pacote, vão lá e façam isso. Na verdade, o treinamento a gente vai trabalhar algumas questões como liderança, trabalho em equipe, ministério de esporte, o que isso significa na verdade e tal. Mas a parte prática, ela é focada em leia a sua comunidade, veja quem são as pessoas que estão na sua comunidade, quais são as necessidades que tem. É mais criança, é mais idoso, tem alguma necessidade física, por exemplo, pessoas com deficiência. Eles ajudam, no treinamento a gente ajuda a igreja, o time, a equipe a entender quais ferramentas vão se adequar mais. Então, a gente tem muitas ferramentas, diversas áreas, mas a gente nunca dá um material, tipo, vai e faz isso aqui. A gente não prescreve nada. Sim. A gente ajuda, porque a gente sabe que melhor do que qualquer pessoa, vocês vão poder fazer uma leitura da comunidade ao redor de vocês do que nós. Sim. Mas aí, nesse trabalho, então, é feito, por exemplo, é feito um treinamento e, então, uma liderança surge naquele local. Isso. Para aquele contexto. Isso. Então, pessoas são habilitadas, capacitadas e elas vão desenvolver algum trabalho que acaba sendo muito peculiar ali, dependendo do contexto. Exato. E isso vai depender também qual que é o sonho da igreja ou da equipe para aquela comunidade, o que eles fazer, como eles já funcionam. Por exemplo, a gente trabalha com a Igreja Batista da Agulha aqui em Coraci, aqui em Belém. Pastor Tiago Marcondes. Pastor Tiago Marcondes. E eles, por exemplo, eles têm um ministério de esportes na igreja. Já a Igreja Batista Memorial de Belém, do pastor Heraldo, eles não têm um ministério de esportes na igreja. Eles pegaram as nossas ferramentas e eles incorporaram nos outros ministérios da igreja. Então, eles não têm exatamente um ministério de esportes ali. Então, eles adequaram a estrutura e a filosofia do que eles já estavam fazendo na comunidade. Foram adaptando, né? Foram adaptando. E tem muita liberdade para isso. A gente sempre fala, quando você tem um treinamento nosso, você tem 3 alternativas. Você pode usar uma das ferramentas que já existem, você pode adaptar uma das ferramentas que já existem, ou às vezes vai ter o contexto que a gente vai ajudar eles a criarem uma ferramenta totalmente nova, porque é um contexto super específico e diferente ali. Sim, sim. Legal, cara. Muito forte. Tu falaste um pouco sobre... A gente estava conversando antes, tu falaste um pouco sobre... que um ponto importante é essa questão da juventude, né? Treinamento, liderança na juventude e tal, até anotei aqui. Como é que tem sido isso? Porque, assim, quando a gente fala de juventude, né? Até tem aquela coisa, né? Jovens de 0 a 80 anos, né? Aí isso aí... Jovens de... Só para fazer a gente se sentir jovem, né? Mas, assim, é um trabalho que tem um foco muito na juventude, de repente adolescentes ou uma juventude um pouco mais adulta. Existe um nicho mais que o pessoal participa mais nisso? É muito diverso, na verdade, Rafa. Tipo assim, não tem... não vai ter... O público-alvo final depende mesmo da comunidade. Por exemplo, tem igrejas que o trabalho delas todo é focado em idosos. Então, a gente nunca vai prescrever qual que é. Mas a gente tem realmente uma ênfase na questão de levantar líderes jovens. Então, não o público final do que a gente faz, mas como é que a gente pode mirar mais baixo na questão de líderes que a gente está formando? E isso a gente meio que foi por esse caminho, percebendo, por exemplo, vários momentos na história onde tinha lacunas entre uma geração e outra. Sim. Então, até na Bíblia mesmo, você vê, por exemplo... tem a geração de Moisés, depois vem uma outra geração de Josué ali. Sim. Mas depois da geração de Josué, o texto de Juízes 2:10 fala que se levantou uma geração que não conheceu o Senhor
e nem os seus feitos. Verdade. E aí tem esse... Porque não teve, talvez, uma passagem ali de bastão. Então, a gente não vê tanto o jovem como ele é o cara que a gente tem que alcançar e não existe essa ênfase nesse sentido, mas como o cara que vai servir. A gente quer, desde da adolescência, começar a formar líderes. Não só ver o adolescente como um problema, às vezes, ali, que tem que ser resolvido. Não, ele tem potencial, ele tem algo para entregar para a igreja. Ele é a igreja de hoje. E como a gente começa a fortalecer a liderança desde a da adolescência ali. Então, quando a gente fala de jovens, a gente está tentando mirar o mais baixo possível mesmo. Legal. E me diz uma coisa, André. Tu falaste para mim que vocês têm várias estratégias de idade, vocês têm projetos para idosos, vocês têm projeto para adolescentes, todos eles com esporte. Isso. A gente tem... Além do esporte, hoje a gente expandiu para usar também recreação e ludicidade. Então, jogos, diversão. Então, como é que eu uso Tu mencionaste a questão dos jogos eletrônicos, né? Jogos eletrônicos. Meu filho é muito interessado nisso aí. Já é. A gente começou aqui no Brasil algo chamado Babalo E-Cup. Sim. Então, já era um projeto que a gente tinha antes com o esporte, que é uma competição. E nessa competição, a cada rodada, os atletas vão estar refletindo num tema e num valor ali, que é conectado ao futebol, mas e uma habilidade para a vida. Então, a gente fazia isso com o futebol, só que na pandemia, todos os projetos de futebol pararam. E aí a gente migrou e começou a fazer algo com jogos eletrônicos. E esse ano, já está há 3 anos fazendo isso aí. A equipe do Babalo E-Cup até cresceu, está realizando a etapa. Eles estão fazendo coisas com vários jogos. Então, eles fazem coisas com Fortnite, com Brawl Stars, com Free Fire. Legal. Os diferentes jogos aí. E aproveitando, porque tem muita gente, isso é um tabu, né? Muita gente vai falar, poxa, mas está incentivando o jovem, adolescente a estar no videogame. Na verdade, eles já estão lá. Exato, exato. Eles já estão lá. Como é que a gente ajuda eles a viverem isso de maneira saudável e aproveita que eles estão lá para encontrar com eles lá e trazer valores para a vida. Então, essa é a ideia. E eu não estou deixando a falar. Vai lá. Tem que falar. Mas sabe qual é a minha dúvida, André? Como é a estratégia evangelística? Essa é a minha dúvida. Tipo, no videogame, como é? Alguém que chega lá, olha, pessoal, é o seguinte, Jesus ama vocês, Jesus tem algo para vocês. Como é que é feito esse movimento evangelístico? E a partir daí, como é que é feito esse movimento de discipular? O cara tá matando lá no Free Fire. Olha, mas essa na vida real não pode. Sim. A gente, como eu falei, o líder é o grande canal pra gente de fazer isso fluir. Então, não vai ter um mesmo caminho, cada estratégia vai ter um caminho diferente. Mas o básico, a gente sempre fala, a gente move o líder a fazer 5 coisas. Orar. Perfeito. Então, ele realmente orar e ele vai definir a estratégia que ele vai usar para o público e o público que ele vai servir também em oração, tendo essa sensibilidade para quem ele vai servir. Ele cria contexto para criar relacionamento, é a segunda coisa. Então, e a gente sempre fala, servir as pessoas com propósito é o melhor jeito de criar contexto para relacionamento. Perfeito. Eu ver uma necessidade. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo, a gente está falando de esportes da Copa Babalo, né? Então, a gente está falando de temas sensíveis que o adolescente está lidando com aquilo. Então, a gente está servindo eles nisso, falando de identidade, falando de, por exemplo, setembro agora, você vai ter toda a questão de saúde mental e prevenção ao suicídio. Então, a gente está falando de coisas que são dilemas dessa idade. E isso está criando contexto para a gente, no relacionamento, os treinadores deles comecem a... Então, a gente capacita o treinador para o treinador começar a trazer Jesus para a vida dos atletas ali. Mas na competição também a gente quer criar contextos para isso. Então, todas as competições, elas têm uma temática. Então, ela tem diferentes etapas. Cada etapa tem uma temática diferente. Então, estou tentando lembrar as etapas aqui. Mas, por exemplo, eles fizeram uma etapa lá, Coliseu, lembrei. Então, eles criaram uma temática ligada a jogos, chamada Coliseu. E eles foram estudando a estrada de Romanos, os textos de Romanos para falar de Jesus ali durante aquilo ali. Legal. E aí a rodada geralmente era com Free Fire esse jogo, né? Free Fire, para quem não sabe aí, é um jogo que é de realidade expandida, eles vão ali jogar num
no mundo e quem é o último que sobrevive, tipo jogos vorazes, o negócio. E aí, geralmente eram dois jogos que eles faziam. Entre os 2 jogos, tinha uma devocional breve relacionada ao tema que eles estão trabalhando ali. E aí isso vai criar assunto, vai criar contexto pra gente continuar essa conversa depois do jogo. Muito legal. Né? Então é um contexto para relacionamento e um contexto para entregar a mensagem. Isso tem a ver com aquilo que a gente estava mencionando antes, sobre soluções criativas para problemas reais, né? Eu acho que isso é muito pertinente para a igreja no século XXI, né? Sim. Eu não sei se é uma coisa assim, para mim é muito notório que a pandemia ela veio não que uma realidade tão diferente se apresentou pós-pandemia, mas eu acho que a pandemia veio mostrar para nós muito essa necessidade, assim, que talvez a gente mencionaste aí sobre algumas questões que talvez a gente esteja às vezes preso por um pragmatismo, por um tradicionalismo de mecânico ali. E uma palavra que tudo que Jesus não foi, né? Pragmático. Não, exato. Não, porque assim, eu sou da década de 80, então eu acompanhei alguns movimentos no Brasil, da igreja evangélica. Por exemplo, eu acompanhei Década de 70, fala a verdade. Quase, uns 3 anos antes eu ainda estava nos 70. Eu peguei ali já os 80. Mas, por exemplo, eu acompanhei uma época um movimento contra o tradicionalismo, não sei o que e tal. Então aí veio aquela imagem, tudo que é tradicional é muito ruim. Sim. Aí veio aquela galera, eu fui um pouco nisso aí, por exemplo, não gosto de hino, porque hino na igreja é coisa de velho, é chato, não sei o quê. E hoje eu sou apaixonado pelos hinos. No meu devocional eu uso muito hinos e tal. E muito desse movimento depois ele foi morrendo, né? Acabou. Eu falo muito com a minha esposa isso, a gente vê, falando de música, a gente vê, por exemplo, hoje, isso já tem uns anos aí, o pessoal regravando as músicas as antigas e se tornam as melhores, assim, sabe? Você vai vendo, alguém resgata uma música ali dos anos 70, 80 e tal. Então, de certa forma, acho que isso foi uma coisa um pouco superada, uma coisa... Mas, eventualmente, vai tendo, assim, alguns parâmetros, e aí você tem um 8, um 80, um atira dizendo, porque o tradicionalismo é isso. É o efeito gangorra. Não, porque quem tá errado isso, aquilo, outro e tal. E eu sempre cito, acho que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, que quando eu tenho contato com gente do campo missionário, eles me falam coisas do tipo, cara, isso é coisa pra cá, pra quem tá confortável. No campo missionário, amigo, não tem assembleano batista. A gente se abraça, é padre, é pastor, a gente a bandeira é Jesus e a gente tem que trabalhar junto e tal. Sim. E, de certa forma, no campo missionário a gente vê esse DNA muito forte do missionário ter que ser criativo para ele poder alcançar de alguma maneira, né? Então, será que... Como é que tu enxerga isso, assim? Porque eu um tempo atrás, eu fiz eu participei de um treinamento de missões e me deram a tarefa de falar sobre evangelismo criativo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão e eu decidi fazer... Evangelismo criativo. Evangelismo criativo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão e eu decidi fazer algo, eu fui orar e disse, Deus, eu vou fazer algo que o Senhor colocar no meu coração, eu só vou pesquisar sobre isso depois. Pode ser que eu dê uma mancada lá, humanamente falando, mas se o Senhor me quer nisso e tal... E eu lembro que, isso já tem uns 10 anos, mais ou menos, eu falei muito sobre as coisas sobre internet, falei muito sobre redes sociais e tal. E era um tempo em que as pessoas ainda olhavam assim e falavam, rede social para evangelismo, não sei, acho melhor não, eu não prefiro que não entre por aí e tal. Será que com a pandemia a gente tem uma maior abertura entre os cristãos para a gente poder unir mais forças e
e ter menos preconceito, ter menos essa coisa muito enraizada Sim. Aham. em questões superficiais para a gente poder deslanchar nisso. Como é que tu enxerga esse momento? Eu enxergo que a pandemia ela deu uma balada no nosso senso de estabilidade. Sim. Então, esse senso de que não, as coisas elas são duradouras, nada muda, a gente continua aqui. Então, eu acho que com certeza, para todo mundo, a gente conseguiu perceber que a vida não é tão estável como a gente imagina que é. Sim. E acho que isso, com certeza, abriu assim, os nossos olhos para... Tem outras maneiras de fazer as coisas. Tem outras maneiras. E até quando a gente pensa no contexto de igreja mesmo, por exemplo. Então, a igreja ela tem uma riqueza de ferramentas e de ministérios. A gente olha nas escrituras. Não é só o domingo. Não é só a celebração de domingo. A celebração de domingo é uma excelente ferramenta. Sim. Mas talvez a melhor das que a gente tem. Mas ela não é a única. Eu sempre uso esse exemplo da questão de quem está aprendendo xadrez. Então, quando você está aprendendo xadrez, uma das estratégias para você desenvolver o seu jogo é você não jogar com a rainha. Então, o seu adversário joga com a rainha e você joga sem a rainha. E por um tempo, claro, você vai começar a apanhar e perder várias vezes ali no começo. Mas com o tempo você vai descobrir outras ferramentas e como usar melhor as outras peças do xadrez. Sim. E aí, quando você traz a rainha de volta, e aí você está muito melhor do que você estava antes. E eu acho que a pandemia foi meio que essa chance pra gente. Tirou a nossa rainha, que é o encontro dominical. Interessante. A gente tirou do jogo essa peça. Perfeito. E agora vamos ver as outras coisas que a gente tem na igreja para fazer. E, Sim. agora, teve pessoas que aproveitaram quando a rainha voltou para melhorar as coisas, mas teve gente que deixou passar batido essa chance. Sim. E realmente não desenvolveu outras coisas. Então, eu acho que teve uma abertura maior. A gente mesmo, no Ministério Esportivo, eu lembro, acho que 1 ou 2 dias antes de começar o lockdown lá na Itália, que foi o primeiro país que fez isso por causa da situação lá. Foi. 2 dias antes eu recebi um e-mail, e aí tinha outros 5 líderes copiados no e-mail, falando, daqui a 2 dias foi decretado, vai começar um lockdown na Itália, estado de emergência, e o pessoal não vai poder sair de casa. E aí, já marcando uma chamada para a gente pensar, isso vai para todo mundo, como é que a gente reage a isso? E aí a gente teve a chamada, esboçamos uma ferramenta ali pensando nesse contexto de lockdown, e em 2 semanas a gente lançou uma ferramenta nova chamada Family Fit. Mas eu acho incrível a habilidade de vocês criarem uma ferramenta rápido, velho. Eu pensei numa ferramenta, a gente pensou no negócio aqui, que é uma ferramenta, lançar uma ferramenta. Mas isso aí, tu tá falando, por exemplo, a gente tem uma galera envolvida. Uma galera aí, né? envolvida. Então, tava eu, Então, muita tava... cabeça pensando Não, aí. mas junto, eu né? acho muito Tava lindo uma- isso, velho. Isso é sério. líder. E é interessante. Tem o cara que mandou o e-mail pra gente, é esse cara que tem uma visão mesmo, até imaginação profética, de olhar para o futuro e Sim. conseguir... Aqui tem uma oportunidade, aqui tem um desafio que a gente pode usar e tal, tudo. E ele juntou pessoas que ele imaginou que iam poder contribuir para isso. Aí a gente entrou na ferramenta... Então, vamos imaginar como é que seria famílias presas na sua casa, sem precisar sair. Como é que a gente serve essas famílias aí? E aí a gente criou uma ferramenta que junta jogos divertidos para a Cara, família, fitness Eu e preciso me estudo envolver com bíblico. Mas aí era o quê? Preciso Tipo um me aplicativo envolver. de celular? A gente criou um site, e era um PDF, porque a gente também, uma coisa que a gente considerou no processo, mas a gente vai levar as famílias para tela, já tem muita coisa, então a gente não quer que seja um vídeo, então vamos fazer algo que os pais veem como é que faz ali, e os pais lideram a atividade com os filhos, sem ter uma tela envolvida, até para voltar a família uns para os outros e não voltar eles para uma tela. E a gente criou, era um passo a passo, a gente começou com 7 passos. E assim, é o que você falou também de... A gente vai tentar, a gente não sabe se é a melhor solução. Sim. Então a gente queria... Não estava perfeito, mas vamos colocar Vamos no ar, testando vamos e- testar e aí a gente vai no meio do caminho, a gente vai ver o que está acontecendo. Eu lembro que a primeira versão a gente teve vários problemas. Porque, por exemplo, tinha exercício de polichinelo, só que gente que vivia em apartamento começou a ter problema e falou, não dá para fazer polichinelo aqui em casa. E aí, na segunda versão, de 7, a gente reduziu para 5 passos, depois a gente reduziu para 4 passos, para fazer um negócio o mais simples possível para os pais, que não eram personagens trainer ou profissionais de educação física. Então, como a gente faz algo simples
que os pais podem liderar o exercício físico ali e tal, e ilustrar para eles. Aí surgem problemas, por exemplo, a gente tinha vídeos mostrando os movimentos e as brincadeiras. Ah, não, mas tem lugares, tipo na África e em outros lugares, que o acesso à internet é limitadíssimo, é muito caro a internet. Então, vamos fazer GIF em vez disso, e vamos fazer ilustração gráfica em vez disso. Então, achando alternativas. eu né? acho que a questão de novas ideias tem muito a ver com se colocar em risco. A gente não vai criar coisas perfeitas, mas vamos colocar no mundo, vamos tentar fazer, tipo Paulo. Ele estava tentando ir para algum lugar antes do Espírito impedir ele na visão que ele teve em Troade. Sim. Então, tipo assim... Mas ele estava tentando em algum lugar. Ele estava ali, não estava parado esperando Deus. Me fala, me revela para onde eu tenho que ir. O texto fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo. E aí, nesse processo, a gente está testando novas ideias, mas continua atento ao Espírito Santo e ao contexto e vai adaptando. Cara, eu estava na devocional hoje e o Espírito Santo me trouxe duas coisas importantes aí que tu tá confirmando aí. Os problemas, eles existem para duas coisas. Para fazer a gente crescer e para manifestar a glória de Deus. Porque é isso que tu tá falando. Isso, em qualquer lugar, eu trabalho em empresas, tenho uma... Cara, o cara que tem esse pensamento de olhar para a solução e não para o problema, é o cara disruptivo. E Deus nos fez assim, porque a gente vive no mundo assim. E cada vez as mudanças, elas são mais rápidas com esse mundo de internet, com esse mundo... Então, é uma coisa incrível, porque surgiu o problema. Vamos pensar na solução. Mas vamos fazer. Não deu certo. Vamos trocar aqui, vamos fazer aqui um negócio aqui, diferente aqui. Vamos ver se a gente vai... Aqui tem um problema, aqui tem outro, um problema diferente. Aqui é uma solução, aqui é outra. É doido. Entendeu? Pra quê? Crescimento e glória de Deus. Porque toda vez que surge um problema e eu vou pra cima com a solução, minha mente expande, meu cérebro cresce, eu fico cada vez mais criativo, eu paro de... E a maioria das pessoas, elas param no meio do caminho justamente por causa de não saber lidar com o problema. Entendeu? Então, parece que a mente de vocês foram treinadas para buscar a solução em situações e não olhar para o problema. E treinar o negócio. Tipo, não ter medo de errar, porque a maioria das pessoas tem medo de errar. Tipo, e se não der certo, a gente vai continuar fazendo e vai ajustando, porque é assim que a vida é, assim que Deus espera da gente, acabou. Sim. Isso em qualquer área da vida, velho. Entendeu? É muito doido isso. Muito doido. Eu acho que o problema é quando a gente foca numa ferramenta que funciona, que é boa, mas a gente trata ela como uma única ferramenta. Sim. É o ditado que fala A grande solução. É isso. Tipo, tem um ditado que fala que se a minha única ferramenta é o martelo, tudo que eu vejo na minha frente é prego. Sim. E acaba que a gente tenta aplicar aquela mesma solução. Funcionou aqui? Sim. Então vamos aplicar aqui. E eu acho que é aí que é o problema da inovação que eu vejo muitas vezes. A inovação por inovação e a inovação superficial. Que é eu só copiar algo que eu vejo que está funcionando no lugar e eu tento fazer... se funcionou lá, vamos imitar e vamos fazer aqui. E isso, para mim, não é solução criativa. Então, tem coisas que vão funcionar num diferente contexto e a gente tem que aprender com outros contextos. Mas solução criativa, quando eu olho para a minha realidade, para a minha situação, e eu penso quais são as possibilidades de caminhos para ultrapassar esses bloqueios e esses obstáculos que a gente tem pela nossa frente. E é por isso que uma pessoa medíocre, ela nunca vai crescer no reino. Porque não tem como. A pessoa ela tem que ter sede. Porque o que motiva essas pessoas é Jesus, é o Espírito Santo, é vida, é transformação. E aquela pessoa que... a vida é assim mesmo, o problema surgiu, vou ficar desse jeito assim. Então, é muito legal isso, porque a ideia é justamente pensar em trazer uma solução para um problema e ser flexível diante de outras situações que acabam surgindo, né? Isso é muito... Vocês fácil dariam uma mentoria, um treinamento para uma empresa, pô. Fácil, porque é isso que uma empresa precisa. Desse tipo de mentalidade. Mas é muito bacana porque isso só reforça a ideia de que a gente não pode se acomodar diante dos problemas, diante das situações. E o nosso coração está posicionado da forma correta, porque aí a gente consegue conectar aquilo que Deus nos deu com aquilo que a gente vai conquistando através de experiências vividas, né? No contexto missionário, no teu caso, né? Sim.
E André, eu estava pensando aqui, você estava falando aí sobre a questão dos contextos, né? Tipo assim, tem alguém, ou alguéns, no plural, que está pensando em contexto mundial. O cara tem alguém que Deus está usando para pensar na África, na Europa. Lá no sábado, quando a gente se encontrou, tu mencionaste que lá na Europa, por exemplo, a realidade dessas conexões acontece com bastante organizações, né? Tem organizações envolvidas e tudo. No Brasil, por exemplo, esse movimento tem acontecido mais organicamente, ou seja, tem pessoas que têm sido habilitadas, dando treinamentos, recebendo treinamento, e elas se tornam ali dentro de uma comunidade pessoas capazes de liderar outros para se tornarem, por sua vez, líderes de aplicar essas coisas? Sim, geralmente o movimento que a gente tem visto primeiro começa com uma necessidade ali, ou com a igreja, ou a equipe, um grupo de pessoas que poxa, a gente quer aprender mais sobre como usar o esporte para alcançar a nossa comunidade. Geralmente começa com uma comunidade, elas estão pensando não em multiplicar, elas estão pensando na realidade delas, Sim, como a gente serve sim. pessoas aqui. Atender àquele contexto. A demanda aqui. E isso é excelente, porque senão a gente cria só cara teórico. O cara que aprende e passa para frente. É excelente que elas façam isso. Elas querem aprender e elas começam a aplicar localmente aquela ferramenta e implementar a solução que elas encontraram nos nossos treinamentos. Com o tempo, isso levanta os olhares de outras pessoas em volta delas. Então, outras pessoas, poxa, eu tô vendo que vocês estão fazendo um negócio diferente aí. Como é que eu me envolvo com isso? Como é que eu faço isso? E aí, naturalmente, eles começam a atender essas demandas e eles receberam de graça, porque o nosso movimento é desse jeito, e eles começam a passar de graça isso também. E como a gente não dá uma ferramenta específica, a gente tem um processo para as pessoas encontrarem soluções, ela vai ensinar o processo. Sim. Também. Ela não vai entregar, usa a nossa ferramenta. Então, vocês ensinam as pessoas a criarem suas próprias ferramentas. Isso. Então, e desde o começo a gente está focado nisso. A gente cometeu alguns erros no passado, assim, de querer ver multiplicação acontecer rápido. Então, no primeiro treinamento da pessoa, a gente já treinava ela como treinar outras. Com o tempo, a gente viu que isso não era tão bom, porque muitos se tornavam treinadores e não implementadores. Então, agora a gente vai com calma. Então, a gente treina as pessoas e, à medida que elas vão aplicando, agora vamos treinar vocês para treinarem outros. E com o tempo, acho que um bom exemplo a equipe aqui da Igreja Batista Memorial de Belém. Porque eles começaram assim, então eles começaram fazendo lá. Com o tempo, outras pessoas começaram a pedir para eles treinarem elas. E hoje eles já estão num terceiro nível, que seria... Eles estão não só atendendo a demanda que está vindo até eles, mas eles estão pensando como, estrategicamente, a gente pode começar a formar equipes em outros lugares que têm carência disso. Então, que seria uma terceira etapa. Eu não só estou fazendo aqui, estou atendendo a demanda que está vindo até mim, mas estrategicamente a gente quer multiplicar equipes em outros lugares. E eles são um exemplo. A gente quer ver, e a gente tem trabalhado para ver outros movimentos a partir de outras comunidades locais surgindo. Mas daí de uma maneira prática, por exemplo, a gente está aqui em Belém do Pará, a gente tem ali então a figura do pastor Heraldo ali na Igreja Batista Memorial. Se eu quero receber esse treinamento, se eu quero de alguma maneira me envolver com isso, eu posso procurá-lo, conversar com ele, trocar uma ideia. Mas se alguém está, por exemplo, num lugar onde ela não sabe de ninguém, onde é que ela vai? O que ela faz? Ela pode entrar no nosso Instagram. Então, o nosso Instagram é @coalizão brasileira. Só isso. E aí, lá no nosso Instagram, geralmente, o que a gente faz é... Onde é que você está? O que você está precisando? E aí... Ou quem que você quer servir? E aí, baseado nisso, a gente vai ver quem é a pessoa mais próxima dessa pessoa, que talvez, especializada num contexto parecido, e vamos fazer essas conexões acontecer. E aí, geralmente, o que acontece vai acontecer um treinamento ali, eles vão combinar. Geralmente, a pessoa que quer receber o treinamento, ela organiza toda a parte logística de local, como é que vai ser, inscrição. E o que é normal, é natural. O nosso movimento é bem,
não é pago, não tem nada que é pago no nosso treinamento. Uhum. Geralmente eles cobrem e as pessoas vão como voluntários do treinamento lá. Entendi. Então, geralmente é assim que acontece. Então, é realmente um movimento de líderes Sim. que fazem líderes, que vão fazer discípulos, Sim. que fazem discípulos. Aí a que gente fazem- tem Ficou dois... orgânico, né? Tem duas situações aí. Uma, tu falaste que é alguém que vai dar esse treinamento na igreja. Uhum, E se fosse alguém, por exemplo, eu quero fazer esse treinamento, mas não necessariamente ligar- Trazer o treinamento. Que aí seria, talvez... vou pensar numa situação específica, tá? Seria mais fácil eu participar do treinamento, vivenciar tudo Entender. que é... Entender tudo, pegar as ferramentas e tal, ensinar, tá? E depois levar isso para a igreja, é possível? Isso também é possível. A gente funciona muito, é uma rede relacional. Sim. Então, geralmente, quando for esse contexto, o que a pessoa vai falar, então, quando tiver um treinamento próximo de onde você está ou em outro lugar, eu vou te avisar. E aí, geralmente, é isso que a gente fala também. Por exemplo, eles tiveram um treinamento recente agora, a Igreja do Pastor Heraldo, lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Então, eles foram lá, o pessoal da Bahia, de Vitória da Conquista, organizou a logística toda, tudo. Mas desde o começo eles já falaram, a gente pode divulgar esse treinamento que vocês estão organizando para a igreja de vocês aí, para outras igrejas na região. Então, Eles meio... mesmos. Eles mesmos reproduzirem o treinamento. Ou levá-los... Esse treinamento que a gente já vai fazer para vocês, a gente pode convidar outras pessoas para vir para esse treinamento. Entendi. Para realmente a gente aproveita essas oportunidades porque a gente quer ver o movimento se espalhando, a gente quer ver mais pessoas usando essas ferramentas e fazer disponível. Então, geralmente é isso. A pessoa já está recebendo de graça, então ela recebe outros. E é orgânico mesmo, é a rede de relacionamento. Então, a gente não tem estruturas formais ou tipo, coordenador num estado, ou coordenador numa cidade. Sim. É muito pelo relacionamento. Então, aqui, por exemplo, se vocês procurarem o Pastor Heraldo, ele não vai falar, eu vou dar o treinamento. Geralmente, ele vai jogar... Eles têm um grupo aqui em Belém, no WhatsApp. Ele vai jogar lá para a galera que já foi treinada. Gente, vai ter esse treinamento lá. Quem topa? Quem tá afim de fazer ir junto? Então, o pessoal tá sempre se juntando para dar treinamentos aqui, porque é muito relacional. Tudo é na velocidade do relacionamento e da confiança. Sim, entendi. Legal. Cara, eu acho que... Eu vejo assim... eu tenho visto que Deus tem feito esse movimento. Eu digo Deus porque para mim é muito evidente assim a obra do Espírito Santo nesse século, no sentido de século 21 mesmo, nesse sentido relacional, porque eu tenho visto, por exemplo, dentro de uma denominação e outra denominação, parece que a linguagem ela é a mesma. Deus tem falado muito forte com essa geração sobre essa questão, né? Parece que eu entendo, assim, eu percebo que ao mesmo tempo que a gente tem um mundo que se torna cada vez mais... Eu uso muito esse termo, não sei se é muito claro o que eu quero dizer, mas eu digo muito plástico. É cada vez mais a imagem, cada vez mais a superfície, né? Aquilo que aparece, aquilo que... o formato e tal, e parece que Deus vai munindo os cristãos para que a gente tenha a noção de que nós precisamos viver um cristianismo autêntico, e esse cristianismo ele precisa ser integral no sentido de tanto de integridade real, né, quanto no sentido ali das conexões e dessa coisa toda relacionamental. E eu vejo, cara, isso acontecendo em muitas partes, assim. Outro dia a gente recebeu... Outro dia não. Um tempo atrás a gente recebeu lá na nossa igreja um missionário que fez um trabalho na China. E ele falou um negócio que depois eu já li isso em outros lugares, mas foi a primeira vez que eu vi, foi da boca dele. E isso eu fiquei assim, pensando muito. Ele falou assim... Provavelmente, a maior igreja hoje no mundo está na China. Mas nós não temos templos para provar. Nós não temos organizações para apresentar números. Mas, provavelmente, em números de membros, entre aspas, de cristãos, talvez está lá na China. E ele diz, eu vi com meus próprios olhos.
E não aparece. E ele usava muito essa palavra, orgânico, relacional. Aham. Não tem ali uma liderança, não tem uma visão organizacional, é vida na vida, é a coisa acontecendo, Uhum. né? Eu acho assim que a gente chama isso de estratégia por uma questão talvez até de linguajar mesmo, né? Mas eu vejo isso como a vida de Deus acontecendo no mundo, né, Sim. cara? Eu explico isso, Rafa, às vezes, sempre voltando lá na igreja primitiva e vendo o contexto lá. Porque esse é um contexto onde acontecia desse Sim, jeito. total. Então, e ali, qual que é o contexto que a gente tem? A gente tem Roma e o Estado no centro da sociedade. E a gente tem a igreja na periferia da sociedade, marginalizada, ilegal. 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 Uhum. Então não era algo. E ela cresceu como nunca. Tem um autor chamado Rodney Stark, que ele escreveu um livro chamado O Crescimento do Cristianismo. E ele não é um teólogo, ele é um sociólogo que fez uma análise sociológica do crescimento do cristianismo no primeiro século. Então ele pegou todas as pesquisas e ele começou a compilar e desenvolver o que seria aqui plausível de ser o mais real possível. E ele mostra que do século 100 ao século 350 foi de algo parecido a 0,0017% o número de cristãos para 56% do Império Romano. Isso é louco, né, cara? Então Constantino Sim. se converte ao Aham. cristianismo, mais por medo de ter o Império sucumbindo Sim. do que por qualquer outra coisa. E a partir daí, a igreja deixa de ser ilegal e ela vem para o centro da sociedade. Uhum. Só que tem alguns problemas aí. Sim. Primeiro agora 100% são cristãos, mas são de verdade? Uhum. E acaba esse movimento missional. Porque, por que eu vou falar de Jesus para Verdade. alguém? Porque agora Se todo mundo é cristão. já é oficialmente cristão, né? Porque todo mundo agora é cristão. Sim. E um outro problema foi essa divisão entre o clero e os leigos. Então, agora o sacerdote Uhum. profissional e o leigo. E aí a gente começa essa questão de consumo que vem até hoje. Começa a fazer aquela divisão de a igreja é uma instituição, né? Uhum, Tipo assim, a pessoa fala, porque a igreja tem que fazer tal coisa. uhum. Até hoje a gente tem herança disso, né? Sim. Tá presente, mesmo nas igrejas evangélicas. Uhum. Quer dizer, algumas igrejas evangélicas até funcionam um pouco nesse sentido do clero, né? Aham. A igreja é a liderança, né? Uhum. Mas mesmo em igrejas assim mais orgânicas, vamos dizer assim, ainda se tem muito essa coisa, né? Primeiro a questão do templo, né? Sim. Aquela coisa do eu vou à igreja, né? Aí você já vai se habituando com essa ideia de que a igreja é aquele lugar e tal. E às vezes fica aquela coisa também de dizer assim, você faz parte daquela comunidade, aí você diz assim, na minha opinião, a igreja deveria trabalhar mais com isso aqui e tal. Sim. Como se a igreja não fosse você ali, né? Exato. Eu tô falando de alguém que Exatamente. não me inclui. Boa. Quem que é a igreja? Qual é o e-mail da igreja? Deixa Pois eu é. falar com a Aham. igreja aí. Qual que é o número do saque? Né? É isso aí. E André, deixa eu te perguntar uma coisa. Sei que missionário tem muitos testemunhos assim impactantes. Tu viveu muita coisa, muita experiência sobrenatural, coisas assim que tu meu Deus, isso aqui marcou a tua vida, impactou a tua vida de uma forma absurda. Tem coisas nesse sentido? Eu tenho algumas experiências. Eu acho que até a minha questão com o esporte no começo, ali em 2009, foi fruto de uma dessas experiências, né? A gente, lá em Caiçaua, com o pastor Wilson, tudo. E o pastor Wilson, ele tinha um trabalho não só com Caiçal, mas com várias comunidades ali ao redor das ilhas ali. E tinha uma comunidade chamada Igarapé Grande. Lá, Igarapé Grande é uma comunidade que eles faziam trabalho há bastante tempo. E eles tinham uma parceria forte com Palavra da Vida, um seminário aqui. Então, eles pegavam os alunos do Palavra da Vida no final de semana e levavam lá para Igarapé Grande, distribuíam em várias daquelas ilhas e eles tinham um trabalho ali. Eu vou massa lá. O Massa. E aí, Massa? Conheço. Parceirão, o Massa, a gente ia para Caiçaua de bis. O Massa saía daqui de Belém, passava em Benevides, me buscava. Ele ficou bem mais tempo do que eu. Por um tempo eu ajudei ele lá com isso, né? E aí a gente ia junto. Sempre era parado, 2 caras numa moto. 6 da manhã. Alguma coisa estranha. Alguma coisa estranha. Sempre a gente era parado lá. Mas
essa comunidade de Igarapé Grande, qual era o problema que acontecia? Nas férias, os alunos do Palavra da Vida saíam de férias e aí eles não iam para lá. Numa dessas férias, foi uma outra comunidade lá, um outro trabalho missionário, que chegou de maneira meio radical na comunidade. As comunidades, vocês sabem aqui, super católicas e tudo, e eles meio que desrespeitaram isso, chegaram falando contra santos, falando contra as coisas, assim, uma abordagem bem agressiva, algo que não se faz, né? E aí aquela comunidade botou eles para correr, os líderes da comunidade botaram eles para sair dali e falaram, não entra mais crente aqui. Caramba. E ficou assim, aí quando o pessoal do Palavra da Vida voltou junto com o pastor Wilson, eles já não foram atendidos ali, falaram que não podiam entrar na comunidade. Aí depois de uns anos, a gente começa essa parceria com o pastor Wilson ali, e aí ele fala, gente, eu consegui autorização da escola de Igarapé Grande, e ele contou essa história pra gente, do que tinha acontecido, pra gente fazer um Kids Games lá. Só que é o seguinte, a gente vai lá, a escola fica bem na entrada da comunidade, a gente não pode sair dos limites da comunidade. A gente tem que ficar só dentro da escola. Então, quem deu autorização foi a diretora da escola, a gente não saiam, por favor, fiquem dentro da cerca da escola. E a gente foi, assim, pensa, eu adolescente de 17 anos, os outros adolescentes da igreja, jovens ali, então até pra gente era como se a gente estivesse indo pra China. Transcultural total. Transcultural total. E aí a gente chega lá com essa tensão, assim, né, e tendo muito cuidado, a gente começa a fazer um Kids Games com as crianças da comunidade, com as crianças que estudavam ali na escola, só que a gente percebe que era essas cercas de ripa, sabe, que tem a brecha ali, que tem vários adultos olhando o que a gente está fazendo lá dentro. E aí, a gente estava com uma equipe grande lá, a gente falou para a galera que não estava fazendo nada nessa hora, começa a colar e conversar com o pessoal aí na cerca. E aí o pessoal começa a conversar com o pessoal da cerca. No final, acontece que o Kids Games acaba, e aí os homens da comunidade falam, vamos fazer um jogo de futebol? Time de vocês aí contra o nosso time. E aí a gente jogou lá, o campo era campo íngreme, assim, cara. A gente começou jogando no baixo. Era assim? E a gente, todo mundo cheio fora de forma. Perdemos de, sei lá, 9, 10-0 o jogo, alguma coisa assim. E aí no final do jogo, alguém do nosso time contou o testemunho deles ali, de conversão, tal, tudo. A gente orou junto com eles, falou de Jesus para eles. E aí foi isso, terminou o dia aí. E aí o pastor Wilson falou que desse dia a comunidade abriu de novo para eles voltarem com o trabalho de lá. Caramba. Assim, então, para mim, ali com 17 anos, ver fruto de algo simples pra gente. A gente foi brincar com as crianças ali, mas o poder do evangelho mesmo, da palavra, da gente e a disposição de ir até lá, nessa situação, como Deus usa tudo isso. Poderia ficar com medo. Poderia ficar com medo, não ir. De repente acontecer alguma... Então, isso antes de eu estar no ministério. É uma das histórias aí que, para mim, assim, me impactou muito. Como ver como realmente o esporte, o evangelho, principalmente a palavra de Deus, tem o poder, assim. Uma ferramenta incrível. E é uma ferramenta incrível. Então, no campo hoje mesmo, ver alguns dos caras que a gente treina. Hoje eu tenho tido a oportunidade, graças a Deus, de servir irmãos em outros países com treinamento disso. Então, na área de discipulado, que é a área que eu especializei. Então, geralmente, quando eu vou para os treinamentos que a gente tem de Ministério de Esportes, eu dou a matéria de discipulado. E eu falo sobre o processo prático de discipulado, né? Mas ver alguns deles, assim, em locais como Cuba, por exemplo, e o cara achando soluções criativas. A gente tem um treinamento aqui no Brasil de 21 dias, que a gente chama de escola de multiplicação. Então, são 21 dias intensivos. Só que em Cuba ele não conseguiria fazer isso. Primeiro pela situação econômica, pessoas viajando, 21 dias. Tem toda uma questão de a realidade de Cuba, como é que é e tal. E aí ele faz o mesmo treinamento de 21 dias, mas ele faz finais de semana. No final vai dar 21 dias. E ele vai visitando povoado, e as pessoas vão indo para os povoados diferentes. Então, ver algumas coisas assim acontecendo. Ver, por exemplo... Eu, ano passado, tive a oportunidade de passar um mês na Síria. E aí, treinando alguns líderes lá, a gente estava em parceria com uma organização local lá. E logo depois disso, a gente vê os terremotos acontecendo. Sim. Então, foi depois que a gente antes foi lá. dos a gente foi antes dos terremotos para lá. E a gente vê as pessoas que não estão focadas no esporte, elas param de fazer os projetos esportivos que elas estavam fazendo. E isso a gente não está falando de missionário.
Eu tô Sim. falando de locais. Aham. Tô falando de gente que é servindo a Jesus nas igrejas locais lá. E eles começam a atender e servir as pessoas que estavam afetadas ali pela questão dos terremotos, mas fazendo o mesmo processo de discipulado, porque elas entenderam que não é a ferramenta, não é o esporte, Sim. mas é servir as pessoas no que elas precisam ser servidas. Sim. E naquele momento não era esporte. Elas precisavam de cesta básica, Sim. precisavam de Uhum. água, precisavam de socorro, precisavam de alento. Então, ver isso, assim, ver talvez o fruto de gente que a gente está treinando, que está entendendo, não só usando ferramenta, mas está tendo uma transformação mesmo, em quem ela é, de como ela vê o mundo, Sim, de perfeito. como Cristo muda toda a minha história, não só a minha vida na igreja, ou eu começar a ir para a igreja, como se fosse um compartimento. Eu gosto muito do nome Completude do podcast. Aham. O que é isso, cara? Sim. É a nossa Essa vida. ideia, Nossa vida é sim. sobre isso a partir de agora, Aham. né? Perfeito. Poxa, legal. Tu usaste eu fiquei com um termo aí que tu falaste de passagem, que tu disseste, o pessoal lá na Síria não eram missionários, né? Eram locais, mas gente que vivia convertidos ao evangelho, né? Não protestantes. Não protestantes. Alguns protestantes, outros não ou seja, protestantes. não necessariamente da igreja evangélica, Exato. né? Aham. Mas pessoas que têm um coração de fato para Cristo, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, eu gosto dessa linha de raciocínio e dessas conversas porque, por exemplo, eu trabalho muito isso com os meus filhos, né? A minha filha, ela diz assim, o sonho dela, eu vou ser médica e missionária. Uhum. E aí, de vez em quando, ela vem com a história de pai, para ser médica tem que estudar muito. Aí tem, não sei o que, tá. Aí, e para ser missionário tem que estudar muito. Aí eu já tô percebendo que ela tá querendo escolher qual vai ser mais fácil e tal. E eu disse, não vem com essa história não, foca no teu propósito aí. Mas é interessante que, por exemplo, conforme ela vai entendendo mais o mundo como funciona, inevitavelmente ela vai usando a palavra missionário quase como uma carreira, né? Uhum. E eu tento trabalhar muito isso com eles e digo, olha, um missionário não é quem tem uma profissão de missionário. Um missionário é quem entende bem a grande comissão de fazer discípulos. Então, nós somos missionários em ação, contanto que nós estejamos conscientes disso. Sim. Né? Então, quando eu vejo exemplos, por exemplo, desse aí, o pessoal na Síria, eles não são oficialmente missionários, missionários vamos dizer, de carreira, Sim. mas são missionários do evangelho Sim. nesse tempo, né? Eu gosto muito disso, eu acho que até isso foi uma campanha de uma dessas organizações de missões aqui no Brasil, da ideia de somos todos missionários. E tentando trazer essa realidade de que no ambiente de trabalho onde Deus me colocou, na escola onde Deus me colocou, na faculdade onde Deus me colocou, Ele me colocou para refletir a luz de Cristo naquele lugar. E isso eu gosto muito. Acho que a gente tem que ter só um cuidado, às vezes, com a questão do missionário transcultural que está fazendo o evangelho se plantar em lugares onde não tem fundamento ainda. Sim. Então, eu acho que sim, nós somos missionários nesse sentido de todos nós fazemos parte da grande comissão, a partir de onde nós estamos e até Deus onde nos levar. Mas também tem lugares que, se não tiver um movimento intencional da igreja de colocar pessoas lá, o evangelho não vai chegar lá. Então, exato. Existe o missionário de carreira. Sim. E existe esse sentido da palavra missionário, de que somos todos missionários no nosso ambiente. Que, né? por exemplo, o missionário de carreira, é por isso que quando eu vou me apresentar, eu não sei se é exatamente o termo que eu vou usar. Porque hoje eu estou na retaguarda, hoje eu estou servindo essas pessoas tanto as pessoas da igreja local, que a partir de onde elas estão, não necessariamente viajando ou indo para algum outro lugar servindo, e também esses que estão se deslocando para ir para outros lugares. Então, eu sou o cara da retaguarda, eu sou o cara do suporte de Paulo, por exemplo, ali, não o Paulo que está indo, lançando fundamentos onde ainda não foram lançados. Então, eu gostaria, eu não achei uma terminologia ainda, mas eu gostaria que a gente tivesse uma terminologia especial para esse cara, porque ele é muito importante. Esse que está indo num...
O pessoal fala, né? Missionário de campo, missionário de base. de base e tal. Mas aí depende muito, né? André, mas vocês vão para algum país que é fechado e tal? Todo cuidado que tem? Eu fiz algumas viagens, eu não tô, né? Para alguns lugares fechados. E a gente está, hoje, o movimento esportivo de 253 territórios no mundo, a gente está em... Falta 16 desses. Então, a gente tem uma contabilidade total de 253 territórios. Entre isso, alguns são países, alguns, por exemplo, as Ilhas Malvinas, que pertencem à Inglaterra, Argentina, depende de... Aquela briga lá. Mas elas não significa que eu alcançar esses 2 países, eu alcancei aquele lugar lá. Então, a gente contabiliza no mundo 253. Entendi. Desses 253, a gente tem equipes e pessoas ligadas ao movimento, quase todos, só falta 16 deles. Para alcançar o totalidade. Só que assim, por exemplo, ter uma equipe aqui no Brasil não supre a demanda. O Brasil é um território desses, né? Então, a gente, além de estar em todos os territórios, a gente quer estar em expandir todas as cidades e comunidades dentro deles. Precisa ter uma rede, né? Ali dentro. Isso. E existe treinamento online? Vocês, como é que é? Temos alguns treinamentos online. Então, se você visitar o nosso Instagram, @Coalizão Brasileira. Coalizão, né? Coalizão com Z, Coalizão Brasileira. Tá. Você vai achar alguns treinamentos online. Então, a gente tem um treinamento... Tá para lançar um treinamento de Kids Games online. Legal. Agora. Boa. Então, estamos para lançar isso. Tem um treinamento de Ubabalo, que é uma estratégia que, em vez de usar jogos e recreação, ela vai usar o próprio esporte. Então, eu tenho uma escolinha de futebol, uma escolinha de balé. Como é que, enquanto eu ensino habilidades do esporte, por exemplo, no futebol, finalização, o cruzamento, o cabeceio, eu conecto essas habilidades do esporte com uma habilidade para a vida. Então, quando eu estou falando de passe, por exemplo, eu posso falar sobre compartilhar. Quando eu estou falando de finalização, sobre acertar o alvo. Legal. Então, porque tem tudo a ver com o projeto lá que eu participo. Eu preciso me conectar com A gente tem que fazer isso, cara. E também eu acho que vocês também estão procurando maneiras criativas aqui. Acho que o próprio podcast aqui, entrar nessa websfera. Por exemplo, tu falaste sobre lá, não sei se a gente já estava gravando ou não, que já estava fazendo um podcast antes de gravar aqui, né? Mas falaste sobre a coisa do corpo, mente, espírito, né? Das nossas molas propulsoras aqui no Completude foi justamente isso. A gente entender que há uma demanda de a gente trabalhar com as pessoas essa descompartimentação, vamos dizer assim, né? Porque toda essa... Por mais, como tu disseste, por mais que exista... eu acredito que a gente tem... Não sei o quê, enfim. Por mais que você acredite como você acredite, você é um ser, né? Exato. Nós somos um ser, né? Então, por exemplo, o Moisés é o cara da neurociência aí, e ele sempre está trazendo umas informações, e cada vez mais a gente vai observando que a medicina vai descobrindo o quanto tudo é interligado. Então, você tem hoje, por exemplo, coisas que aparecem no seu corpo e a origem disso é uma questão psicológica. Exato. Né? Da mesma forma também no teu estômago, por exemplo. Ou no teu algo que aparece no teu estômago que é fruto de um desequilíbrio neurológico, algo que aparece no cérebro que é fruto de um desequilíbrio. Então, assim, é tudo interligado. Quer ver um negócio que eu acho show de bola, que tem se falado muito ultimamente? É uma coisa... Para mim, não chega a ser uma viagem, porque eu, com a minha mente de mundo do Bob, eu já tinha pensado nisso. Mas eu acho, cara, muito interessante essa descoberta recente que o pessoal vai falando sobre os cérebros, né? Os múltiplos cérebros, tipo o intestino. Tem muitos neurônios. Você vai descobrindo... Outro dia eu vi uma reportagem sobre uma área medicinal que vai descobrindo que os órgãos dentro do corpo humano têm uma vibração. Já viu isso? Cada órgão tem uma vibração específica e às vezes você notar um descompasso nessa vibração já consegue entender que existe um problema ali e tal. E, cara, quando a gente olha para essas coisas, tudo isso aponta para Deus, né? Sim. Então, de uma maneira, vamos dizer assim, tão múltipla, a Bíblia vai falar da multiforme graça, né? E vai falar
desse Deus assim tão grande, a gente consegue perceber que o avanço tecnológico ou as descobertas, elas vão trazendo digamos assim, elas vão abrindo portas para que a gente possa ter cada vez mais acesso a novas linguagens para falar de Deus. Sim. Uhum. Né? Por exemplo, eu estou falando aqui, já citei um monte de coisa aqui científica, ou medicina e tal, mas, sei lá, acho que uns 40, 50 anos atrás não seria tão plausível esse diálogo. Sim, sim. Talvez você iria dizer, não, cara, não tem como casar. Não, tu tá falando de fé ou tu tá falando de ciência, né? E até são rivais, né? Sim, classicamente de uma maneira clássica tem ali aquela, né? Eu lembro, há um tempo atrás a gente fez um evento de apologética aqui e aí a gente fez uma camisa assim que tava na moda aquele negócio que era não sei o que e não sei o que, né? Tipo, botava um ezinho e ia juntando coisas. E aí a gente fez eu não vou me lembrar tudo agora, mas era fé e apologética e ciência. Bíblia e ciência. E aí tinha na época eu estava no seminário, e aí tinha uma professora nossa lá no seminário que me viu com a camisa, aí ela apontou assim, ela disse, difícil isso, hein? Aí eu falei, por quê, professora? Você vai ter que participar lá do evento para entender o que... Aí ela, não, difícil isso aí. Não, e é legal tu falar isso, porque assim, uma outra coisa que a gente quer ter cuidado também é de não só usar o esporte, por exemplo, como um veículo para levar o evangelho. Mas também como no esporte eu adoro a Deus. Sim, como perfeito. Legal. Vivendo isso, como eu pratico o esporte de um jeito que adoro a Deus, perfeito. Como eu pratico o exercício físico perfeito. E eu cuido da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, de um jeito que glorifica a Deus. Sim, no comer, no beber. No comer e no beber. Quando a gente vê, por exemplo, ou em outras coisas que seja tudo para a glória de Deus. Sim. A oração do Shema Israel, Ouve Israel, lá em Deuteronômio 6. Então ele fala, o seu Deus é o único Deus, blá, blá, blá. E aí ele vai chegar na parte que fala, ame o seu Deus de todo o seu entendimento, perfeito. De todas suas forças e de todo o seu coração. Sim. Então ele está falando ali do meu espírito, ele está falando da minha mente, perfeito. Ele está falando de tudo. Então e é o único Deus. Então tudo isso eu estou canalizando no único Deus. É tudo junto ali. Então... E a gente sempre fala que vai existir prejuízo, não tem como... Se você der atenção para uma coisa e esquecer as outras. Exato. A gente se a gente for estudar os grandes líderes, né, missionários de igrejas, pessoas disruptivas na história, muitos deles morreram cedo. Uhum. Justamente por, talvez, não cuidar de outras áreas importantes, exato. Fundamentais. Porque, assim, entre a tua vida e o propósito existe... o teu corpo para te levar a viver o propósito. Uhum. Então, essa relação, de fato, não tem como você não cuidar de todas as áreas. A gente fala sempre sobre, em relação a isso aqui, nós somos templos do Espírito Santo e também nós somos mordomos de Cristo. Sim. Então, a gente tem que cuidar de tudo que Deus nos deu. Acabou. Acabou. E se a gente não está cuidando, a gente está errando. Exato. Eu gosto da ilustração, por exemplo, essa caneca aqui. Eu ouvi isso, eu gostei muito uma vez que eu ouvi. Tô segurando uma caneca na minha mão, para quem tá só ouvindo a gente, né? Imagina que ela tem 3 lados aqui, né? Então, um lado é o corpo, outro lado é a mente, outro lado é o espírito. Se o meu lado do corpo e o meu lado do espírito, por exemplo, tá até o teto aqui, até a borda dela, mas tá quebrado e tá aqui embaixo a parte da mente, eu não vou conseguir segurar líquido aqui. Perfeito. Só vou conseguir encher essa caneca se eu tiver com as 3 áreas completas, perfeitas. Então, acho que isso ilustra bem essa questão de como é importante a gente, de forma integral, buscar. E é isso. Por exemplo, eu vejo como isso afeta para mim, por exemplo, eu não fazer devocional, eu não estar naquela fase que eu tô ali cuidando do meu espírito e do meu relacionamento com Deus, como isso vai afetar as outras áreas da minha vida, do meu físico E o ministério, né, o movimento que vocês fazem, ele está ligado a isso. Vocês usam o esporte, vocês usam a preparação física, vocês usam a parte da mentalidade, vocês usam valores importantes. Quando tu fala do passe, do compartilhar, vocês estão usando um princípio, um valor, um comportamento que é importante
né, ser desenvolvido dentro da sociedade, trabalho em equipe, disciplina, determinação, consistência, tudo isso faz parte de uma vida. Exato. Quantas pessoas têm, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a procrastinação como um vício emocional e não consegue viver grandes coisas em Deus, inclusive espiritual, porque não consegue manter uma consistência na sua vida espiritual. Então, nada é por acaso. Tudo reflete algo que vai afetar alguma área da tua vida. Então, não é uma coisa, isso aqui é espiritual, isso aqui é do mundo, isso aqui é de Deus, isso aqui é... Quando se fala de vida, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, quando a gente fala de esporte, a gente está falando disso. Né? Quando tu falas Kids Games, aí tu vem a parte física, a parte comportamental e a parte espiritual, numa só atividade. Entende? Por quê? Porque não adianta tu chegar lá, gente, vamos lá, tá aqui o pão, o café, agora vamos falar de Jesus. Depois vocês podem ir embora. Será que a gente não agregaria muito mais se a gente incluísse outras áreas importantes, fundamentais, e é o que vocês fazem, né? Agregar uma coisa a outra e junto conseguir desenvolver essas crianças em todas as áreas dela. Sim. E acho que Jesus mesmo, ele, no processo discipulado ali, ele não se importa só com o espírito dos discípulos eles se envolverem. Com certeza. Então, ele é integral, ele quer ver eles desenvolvendo as... Cara, tô gostando muito dessa série do The Chosen. The Chosen. Cara, de ver isso, assim, assisti. de como... ajuda muito a imaginação, não é aquilo exatamente. Mas aí a gente vai... Ver de maneira humana os discípulos com os mesmos desafios que eu e a gente tem, e ver... E eu imagino Jesus dessa forma, no sentido de realmente ter um cuidado com os discípulos nas diferentes esferas da vida deles, porque é tudo tudo é integral, tudo é só. Perfeito. Então, Jesus fazendo milagres no físico das pessoas, então curando elas de coisas físicas ali, tipo com a mulher do fluxo de sangue, mas mesmo que ela já estava curada, ele para conversar com ela, mesmo que tenha uma situação de emergência para onde ele tem que ir, que é a filha de Jairo tá morrendo lá, mas ele para cuidar do espírito dela, porque ele queria ir mais profundo nessa conversa com ela. Então, ao mesmo tempo, você vê o Jesus ressurreto indo fazer um peixe assado na praia com os discípulos. Não, é sério, cara. Eu falo muito isso porque, às vezes, algumas pessoas elas, por exemplo, eu sempre cito uma coisa que tinha um tabu antigamente, né, na igreja mais da Idade Média, tinha uma linha de pensamento que dizia Jesus não ria. Jesus nunca riu. Então aí você faz aquela coisa muito ali rígida, né, rigorosa e tal. E até hoje, às vezes, tem esse resquício, né? Sim. E eu quebro muito esse gelo lá. Eu passei 20 anos dando aula para os jovens lá na igreja. E eu falava, olha, gente, o Jesus, ele ressurge, né? Ressuscita. E ele tem 40 dias para passar com os discípulos. Se sou eu e você, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer, gente, bora otimizar esses 40 dias aqui. Vamos fazer uma planilha, eu tenho que treinar vocês rapidão aqui. Mas ele tá afim de comer um peixe assado com a galera na praia e tal. Relacionamento. E o senso de humor também, quando ele encontra eles estão trancados lá, ele podia ter batido na porta. Eu falo disso também. Em vez de ter atravessado a parede. Em vez de ser né? ghost. Mas ele queria dar um susto neles ali, né? Exato. Mas é isso, tu vê Jesus multiplicando pão. Eu sei que aqui, tu é pastor também? Cara, depende. Não, desculpa, na verdade, perdão, tu tem teologia? Porque eu tô aqui, pastor, eu fico até com medo de falar algumas coisas aqui. Né? Não, eu nunca terminei, cara. Eu fiz vários cursos, porque nunca terminei nenhum. Quando Jesus ajuda Pedro naquele desafio dele do peixe,
que ele estava ajudando o lado profissional financeiro do Pedro. Porque, segundo The Chosen, Pedro precisava pagar uma conta. Não é? Tu lembra disso ou não? É, assim... Tô falando besteira aqui? Eu não sou da teologia. O pastor Alex tá rindo de mim ali. Eu não sei, velho. Eu só sei que tinha um negócio envolvido ali que o Pedro tava desesperado, né? Ou não? Fala aí, Rafa, um pouquinho. Não, aí já é uma vertente, né? Aham. Como diz o teólogo, né? O que a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, a Bíblia não diz. Aí vai na tua vertente aí. Não vou em vertente, não. Vou com a Bíblia diz. Então, sim, tu vê, né? Vários milagres em vários contextos e várias ações em várias áreas da vida. Então, esse movimento eu acho muito legal, que estabelece uma conexão com aquilo que a gente tem enquanto missão, né? Dentro do completude, dentro daquilo que a gente entende de ensino, de conteúdo e tudo mais. E dentro daquela visão, né? Da cosmovisão cristã que a gente tem trabalhado nessa segunda temporada, né, Rafa? Esse, por exemplo, essa nossa conversa aqui, né? Eu creio, eu espero, né? Que por exemplo, para mim é sempre um abrir de mente muito, muito saudável, porque a gente se conecta muito com aquilo que, ao mesmo tempo, é espiritual, mas é muito prático. Sim, perfeito. É a coisa ali, né, acontecendo. Então, nós somos, ao mesmo tempo, seres sociais e seres espirituais. Né? Sim. Então, eu sou uma pessoa em Belém do Pará, em 2023, e eu também sou uma alma, um espírito, um ser imaterial ao mesmo tempo, né? E tudo isso está diante de Deus, né? A Bíblia me fala disso, né? Me aponta a minha responsabilidade material, a minha responsabilidade espiritual. Sim. Alguém falou, né, que alma sem corpo é fantasma e o corpo sem alma é um defunto, né? É isso aí. Então, os dois, eles estão juntos ali, né? Boa. Então não dá pra querer focar só no, né? É isso Tu quer ser alma ou tu quer ser defunto, Rafa? Cara, alma eu já sou, né? O defunto, um dia haverá. Mas é isso. Cara, mas eu acho assim, legal tudo que a gente conversou e tal, mas Show. Mas assim, eu espero que, para quem assistiu a gente aqui esse episódio, possa ficar muito essa mensagem daquilo que Deus tem para fazer e que eu e qualquer pessoa podemos ser um canal de bênção na vida de outras pessoas e também nos envolver, estarmos conectados, né? Eu advogo muito a causa do estejamos conectados sempre. Usam muito as coisas, né? O braseiro fora da brasa. Tem muitas alegorias para falar sobre essas coisas, né? Mas eu falo muito, e a gente mencionou várias vezes aqui o pastor Heraldo, que é um irmãozão meu, e eu e o pastor Heraldo, a gente conversa muito essa coisa de ser igreja. Então, ser igreja não é ser uma instituição, não é você fazer parte necessariamente de uma organização, de um CNPJ, mas é você ser, de fato, aquilo que faz parte do corpo de Cristo. Né? Tem uma música do Casting Crowns, né? Que ele fala: se nós somos o corpo de Cristo, por que as suas mãos não curam mais? Por que os seus pés não estão indo mais? Né? É legal esse raciocínio, porque tu imagina o Jesus lá, né? Tipo, falou do The Chosen. O que o corpo de Cristo fazia? Sim. E eu acho que o corpo de Cristo saudável, andando como tem que andar, e a unidade nossa, vai revelar... Eu gosto de todas as ilustrações para a igreja, elas apontam para algo que está faltando. Por exemplo, a gente é o corpo de Cristo, o corpo tem um cabeça. Sim. A gente é o rebanho tem um pastor. Nós somos os ramos de o quê? De uma videira. Sim. Então, a igreja vivendo como ela tem que viver, ela vai apontar para Cristo. Legal. Ela vai apontar para... A gente é a noiva de Cristo. A noiva precisa de um noivo. Ou seja, não tem como Total. fugir disso, né? Sempre tem um líder ali, sempre tem Total. Tudo aponta para Cristo, conexão. Né? Legal.
Cara, sempre antes da gente fechar, eu gosto de pedir para o nosso convidado, assim, se ele quiser deixar uma mensagem, uma palavra aí para quem está assistindo a gente, que ficou aqui até o final, que fica à vontade aí, quiser deixar qualquer mensagem ou uma palavra final, é com você. Eu realmente encorajo você a colocar toda a sua vida à disposição de Deus. Seu corpo, sua mente, seu espírito. Eu gosto muito dessa nossa conversa sobre sermos um só e a gente é integral e a gente não tá. E colocar tudo isso para Deus ser glorificado. Perfeito. Então, eu comecei a nossa conversa falando da pergunta que eu não gosto tanto, né? Como foi deixar tudo aí para seguir a Cristo e tal? E Cristo, ele é tudo na nossa vida. Eu não deixei nada para andar com ele. Então, realmente, até um desafio para você, na sua leitura da Bíblia, olhar mais, talvez, para quando Deus está dando instruções, não sobre o nosso espírito, mas sobre o nosso corpo e sua mente. Você vai se surpreender como Deus ele é preocupado, por exemplo, com a questão sanitária nossa lá no Antigo Testamento. Não toque mofo, não faça isso, lave as suas mãos nisso e tal. E realmente não só a gente deixar com que Cristo transforme a gente por completo em todas as áreas da nossa vida, mas também retornar isso como adoração para Ele, falando, Deus, está tudo à tua disposição. Tudo que o Senhor transformou é teu e usa isso aí para a tua glória, seja onde o Senhor me colocou. Eu não preciso ser um missionário de carreira, como a gente falou aqui, para eu fazer isso. Mas onde Deus plantou você e por onde Ele levar você, glorifique a Ele com tudo que você tem. Perfeito. Legal. Show de bola. É isso aí, Rafa. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O papo foi sensacional. Se Deus quiser, a gente traz de novo o André aqui com a gente, né? Se tiver André? de novo por Belém, né? Tamo aí. Ou vocês vão lá em Blumenau. Ou a gente vai lá. Vamos lá. A gente leva o podcast pra lá, será? Então, aí vocês aproveitam e levam açaí. Olha aí, Olha uma farinha. Uma mão lava a outra, né? Um peixe, um camarão. Mas aqui acho que tem lá, né? Não. Camarão. Cara, é impressionante isso, Santa Catarina. O movimento, né, dos paraenses lá em Santa Catarina. Eu jogo o restaurante paraense, parece um monte no Google Maps mesmo, agora, cara. Impressionante, mano. Então por isso que o Ixi, pessoal, mas é bom demais pessoal da morar tua aí. família tá em casa. Né? Mas é bom, não, é bom demais morar lá. A gente sempre Mas não é a gosta de mesma ir lá. coisa, né? O Não. açaí com 5 dias de viagem não é a mesma coisa. Eu sei que quando a minha irmã vem pra cá, meu pai, minha mãe, eles levam lá, sei lá, uns 10 litros de açaí, eles congelam lá e demoram um ano. Cara, lá em Guarulhos, no aeroporto, tu quer saber se Eu conheço se gente o avião... que com 10 litros de açaí não dura nem uma Não dura semana. nem uma né? semana. Mas tu quer saber que o voo veio de Belém, tu olha a esteira. Só a esteira que tem isopor. mais isopor é o voo que vem de Belém. É igual de maniçoba? Eu gosto. Igual maniçoba também. Os caras ficam preservando lá na geladeira por um ano. Como ficar lá, farinha. Não, farinha já não tem jeito, né? Tem que comer. Farinha, Mas, galera, foi um papo bem descontraído, é bom, né? tão descontraído. Vou até mudar a palavra para não errar de novo. Foi um papo muito legal. Tenho certeza absoluta que vai abençoar a sua vida. Você que é do esporte, por exemplo, e eu vou aqui... Você fica à vontade para entrar em contato. A gente deixa, né? A gente Instagram, coloca sempre aí o Instagram aí embaixo. do André e do Colisão também a gente vai deixar. Porque se você arde no teu coração algo ligado com essa parte missionária, com esporte, com evangelismo, então, de repente, é a sua oportunidade de estar em contato, buscando esse relacionamento, essa conexão para abençoar a sua vida e você ser um abençoador e um agente de transformação na vida das outras pessoas. Te agradecer pra caramba, André. Cara, não, obrigado. valeu, cara. Eu fui eu muito curti demais, edificado, cara. Muito legal. Vou te muito falar legal. de coração. Eu falei isso pro pastor que estava aqui, o pastor Eric. Eu fui muito edificado também com o conteúdo que foi trazido aqui. Muitas coisas Deus falou comigo. Eu sempre digo que a gente é abençoado primeiro, né? Que a gente pega primeiro o conteúdo. Antes de jogar na internet. Então, eu tenho certeza que também para sua vida vai ser bênção de Deus e alguma coisa Deus vai tocar aí para que você possa trabalhar para o reino dele aqui nessa terra. É isso aí, Rafa. É isso. E sempre deixar aquela mensagem. Na verdade, eu quero deixar um dever de casa pro pessoal hoje. Que se esse trabalho aqui, se esse papo, essa conversa, se esse negócio que aconteceu agora aqui te abençoou, pense em alguém agora e compartilha, manda para essa pessoa. Perfeito. Abençoa essa pessoa dessa forma. A gente falou hoje sobre criatividade, estratégias novas, século XXI, e o que Deus está fazendo no mundo e tal.
Bora usar, vamos usar as 2 ferramentas. cliques, né, cara? 2 cliques para Dois abençoar cliques. alguém. É Isso mesmo. aí, cara. Abençoa alguém, manda esse negócio pra alguém, faz essa pessoa, de repente você vai ser a ignição aí pra essa pessoa entrar em contato com outras coisas e vai começar alguma coisa. Bora movimentar esse negócio aí, Perfeito. abençoar pessoas e que Deus te abençoe também cada vez mais. Show de bola. Curte, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Galera, ficamos por aqui. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau!